Olá, esse é mais um informe semanal Nossa Ciência, um projeto de divulgação da ciência do Nordeste. Bom, e antes de passarmos para as matérias, para as minhas dicas de matérias dessa semana, eu queria lembrar você de entrar no nosso canal, no YouTube, curtir, dá o seu like nesse e em outros vídeos e também se inscrever, no canal. E quando você se inscrever, você marca lá o sininho que você vai ser avisado a cada nova postagem, ok? Outra coisa bem importante é você deixar o seu comentário, sua sugestão de tema, se você se interessa pela ciência do Nordeste. É legal pra gente também ter a sua opinião, ver o lado aí de vocês. E eu reforço, eu lembro, toda vez a gente está falando nisso porque é muito importante. Se você gosta de ciência, gosta do que nós fazemos aqui divulgando a ciência do Nordeste, entra lá, seja nosso colaborador, é muito simples. Portal nossaciencia.com.br/apoio e veja como é simples, como você pode contribuir com um pouco e se você tiver outros interesses, outras vontades, entre em contato conosco pelo e-mail que está indicado lá no portal, ok? Então vamos agora à vinheta. Roda a vinheta, Romário! Bem, antes de começar das minhas dicas de leitura dessa semana, eu queria aqui registrar que essa semana eu fiquei extremamente, profundamente triste com a morte do jornalista Ricardo Boechat. Eu era a ouvinte assídua do programa dele na Rádio Band News e para mim foi um choque, acho que é uma grande perda para o jornalismo brasileiro e eu queria deixar aqui registrado que perdemos nós, profissionais do jornalismo, o público também, mas acredito que a equipe dele vai dar continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo. Ok? Então vamos agora à minha primeira dica de leitura, que é para a coluna Ciência Nordestina, o texto do professor Elinando Oliveira, que trata do projeto de lei, do PL 545, é um projeto de lei, é o PLS, um projeto de lei do Senado que está tramitando, está sendo analisado pela Comissão de Assuntos Sociais para viabilizar o uso, a compra de antibióticos sem a necessidade de receitas médicas. Então ele fala que isso, quem é favorável a essa proposta alega que essa medida vai facilitar uma parcela da população que não tem acesso à assistência médica. Ora, o professor, no entanto, pondera que esse uso indiscriminado de antibióticos pode causar a geração de superbactérias. O que é isso? São bactérias que elas vão se tornando cada vez mais resistentes aos antibióticos que estão sendo ingeridos, porque como não há uma orientação com relação ao período e à quantidade, essas bactérias, as primeiras morrem, mas as outras que vão sendo alteradas vão se tornando mais resistentes. E isso é um risco, um risco grave para a população. Ele, no final, ele questiona que, ao invés de se pensar nessa possibilidade, que o governo deveria olhar para a melhoria e a ampliação da rede de saúde para a população, colocando mais postos de saúde, mais médicos para atender essa população e não simplesmente viabilizar e incentivar a automedicação. Eu recomendo então para vocês a leitura desse texto. A outra dica que eu dou nessa semana é a coluna também do professor Eduardo Sequerra, que é a Biologia do Envolvimento. Ele fala de uma recente declaração do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, em que ele diz que é carente de livros que o ajudem na luta pelo meio ambiente. Então, o professor Eduardo Sequerra indica o livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson.
Esse livro, ele nasceu da seguinte forma: foram artigos publicados pela Rachel Carson na revista New Yorker em 1962. E aí todos esses textos foram reunidos num livro. Nessa série de textos, nesse livro, Carson fala sobre as consequências do uso do agrotóxico DDT. E aí ela fala das consequências para os seres humanos e para todos os organismos vivos, né? A contaminação do solo. E nesse trabalho, ela fala que o DDT, ele penetra no solo e as consequências são a muito longo prazo. Aqui no Brasil, o uso do DDT foi banido em 2009, mas para vocês terem uma ideia, o solo vai continuar contaminado, as consequências, por pelo menos 15 anos. Então é uma coisa que se deve tomar bastante atenção. Ao final, o professor Eduardo Sequerra fala que as consequências para os embriões e para os organismos jovens ainda estão sendo estudados. E dá um recado para o ministro, né? Que será que é válido pensar na questão do autolicenciamento para as empresas da área de agronegócios com relação a esses pesticidas? Então fica aí um texto bastante pertinente, bastante oportuno para todos lerem, refletirem e também opinarem sobre esse assunto. É isso. Eu fico por aqui, essas são as minhas dicas, e para encerrar eu peço a vocês que deem seu like, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, deem a sua opinião, é muito importante ter esse retorno de vocês, e não se esqueçam, participem, ajudem, colaborem com o projeto Nossa Ciência, entrando lá no portal, acessando nossaciencia.com.br/apoio, e veja como é simples e fácil participar, apoiar a ciência, a divulgação da ciência no Nordeste, ok? Eu fico por aqui e até semana que vem.